Como se curar da compulsão por compras? Eu quero falar com você sobre esse assunto agora, depois de muitos e muitos anos como consultor financeiro, ajudando pessoas, orientando. Eu notei que essa expressão é muito comum. Eu tenho compulsão por compras, eu não consigo me controlar, é muito difícil fazer isso. E durante esse processo de aprendizado que eu tive, de compartilhar os ensinamentos de educação financeira, eu notei que muitas pessoas conseguiram se curar através do entendimento de questões básicas sobre essa questão. Na verdade, eu quero te dizer, abordar esse assunto sobre dois aspectos. Primeiro, que é como efetivamente se curar dessa compulsão, se é que ela existe, mas por outro lado, dizer que para muitas pessoas não se trata de compulsão por compras, é outra coisa, né? A gente vê aí um alto grau de endividamento da sociedade e muitas pessoas colocam isso como se fosse um impulso, uma coisa que elas não conseguem controlar. Então eu quero te dizer que existe um caminho, existe uma cura e isso é muito saudável. Tem pessoas que se sentem incomodadas, na verdade, esse impulso por comprar, por gastar, ele afeta suas vidas financeiras, afeta relacionamentos, isso vai criando um ciclo de questões muito negativas na vida de qualquer um. Eu sempre tive vontade de falar um pouco mais sobre esse assunto, mas recentemente teve alguns episódios que motivaram mais ainda. Um deles foi uma aluna esses dias, né, da consultoria financeira. E aí, enquanto eu explicava como é que funcionava a consultoria, ela estava fechando ali a contratação, ela perguntou, professora, ela me chamava de professor, sabe o que que é? Eu tenho muita compulsão por compras, eu não consigo me controlar, e quando eu vou no shopping eu gasto muito, sempre, 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 é isso que gera descontrole. A gente vai tratar disso? Eu falei, eu vou fazer a consultoria para você e você vai resolver esse problema. Por que que eu falei isso? Porque eu não trato da questão da compulsão por compras sob o aspecto psicológico, de uma terapia, psicanalítico, sobre as questões da mente. Eu trato pelo viés da educação financeira e o que está comprovado por várias pessoas é que realmente acontece essa cura, essa mudança de postura e por um canal que as pessoas não percebem, não conhecem. O problema da compulsão por compras, ela é, de um lado, é que ela gera você comprar em excesso, muitas vezes coisas que você não precisa. Então é muito comum as pessoas comprarem algo depois de uma semana, duas, perceberem que, né, que fizeram algo desnecessário, vai comprometer a sua vida financeira, vai usar muito crédito, vai se endividar e vai gerar aquele ciclo. Se você realmente tem interesse em ter uma vida financeira mais saudável, mais plena, você vai se beneficiar disso que eu vou te falar. Vamos começar então definindo o que é compulsão. Eu peguei aqui a definição de compulsão no dicionário. Olha o que diz aqui, né? Ato repetitivo que é realizado para aliviar, geralmente de forma temporária, a ansiedade ou angústia. Então veja só, isso é compulsão, né? Olha que interessante, dentro do contexto da psicologia. Então é algo que serve para aliviar de forma temporária a angústia e tal. Eu acrescentaria que não é só isso. Eu diria que essa compulsão, como as pessoas veem, ela tem a ver também por uma cultura do consumo. Então, às vezes, você não está aqui buscando aliviar, você não está com questões aí internas que você precisa aí de maneira temporária, né, resolver e você acaba indo. Não, você é uma pessoa que não está bem, está de bem com a vida, está tudo normal, mas daí você vai para um negócio chamado shopping center, por exemplo. E você foi, esse dia eu fui trocar uma camisa no shopping center. Fui trocar a camisa, entrei no shopping, naquele dia eu estava de carro, estacionei, né, entrei no shopping center grande, fui até a loja, tudo bem que estava relativamente perto ali da entrada, mas eu entrei, falei que eu queria trocar a camisa, troquei a camisa, experimentei a camisa, peguei a camisa, fui embora e quando eu fui pagar o estacionamento, a moça falou assim, não, tá dentro do período de 20 minutos aí de carência, você não precisa pagar nada, e eu fui embora. O que eu quero dizer com isso? Eu fui lá e por um objetivo muito específico, para trocar uma camisa. Mas se eu resolvesse ali dar uma passeada pelo shopping, né, existiria um risco muito grande de eu parar na praça da alimentação, né, de eu comprar alguma coisa, um objeto, um equipamento eletrônico, uma camisa, uma roupa, uma outra roupa para complementar. Será que é compulsão? Ou eu estou numa sociedade de consumo, eu tenho o dinheiro, né, eu digo o seguinte, se tem uma coisa que faz você consumir, se você não tem dinheiro, você não vai consumir. A gente precisa refletir sobre o que a gente fala, sobre o que a gente acredita. Portanto, nem sempre é compulsão. Além disso, nós temos questões culturais, questões espirituais, a questão de o dinheiro é para gastar, o dinheiro não traz felicidade, como é que fala? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, questões espirituais, sabe aquela coisa? Eu não sou econômico, o dinheiro não é para guardar, porque Deus me deu para eu viver o melhor dessa terra, e as pessoas começam a encontrar justificativas
expectativas mentais, culturais, espirituais para gastar dinheiro. Então o que acontece é o seguinte, uma verdade você tem que ter, o dinheiro ele é para gastar, tá tudo bem, até aqui tá tudo certo, mas não da maneira como as pessoas gastam, essa é a questão. Ele é para gastar com parcimônia, com respeito, com planejamento, né? Não é para gastar tudo na hora, não é para gastar antes de receber, você percebe? O dinheiro é para gastar, mas é para gastar o seu dinheiro, não o dinheiro do banco, porque quando você gasta o dinheiro do banco você vai ter que pagar. Então, mas aí a gente começa a colocar coisa na nossa cabeça e aí toma atitudes por pensamentos, por convicções, por crenças com ensinamentos que foram passados, e a gente automaticamente vai lá e consome. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Quando eu era adolescente, criança, eu ouvia uma frase muito comum lá no meu ambiente familiar. Assim, quem não tem dívidas não tem nada. Era muito comum essa frase ser repetida lá no meio que eu vivia, né? E aí eu cresci com essa convicção. E aí, com 14 anos, meu primeiro emprego, eu comecei a usar cheque pré-datado, fazer crediário. Quando eu falo para você de cheque pré-datado, você já consegue ver a minha idade, né? Eu já tenho 58 anos, meu primeiro emprego foi no Banco Itaú, com 14 anos. E aí, primeiro salário, já comecei a entrar no crédito, porque eu queria consumir, eu tinha desejos legítimos, mas eu lembro que logo de cara, a primeira coisa que eu comprei foram 2 tênis. Naquela época não tinha videogame, não tinha nem iPod, nem iPad, nem computador, nem celular, muito menos. E eu queria um tênis. Eu comprei 2 tênis. Foi um ciclo de endividamento por quase 3 décadas. Mas eu me curei disso. Eu quero compartilhar para você que você pode se curar disso. Você pode mudar sem perder qualidade de vida. Uma vez uma pessoa falou orgulhosamente: não, mas eu tenho 50 calças jeans. Ela falava com orgulho, né? Olha como eu sou diferenciado. Eu tenho 50 calças jeans. Me lembro também, ministrando um curso para professores de educação financeira, essa educadora, né, que era de uma escola, ela contou um episódio que ela foi visitar, por alguma circunstância, ela foi visitar o aluno, que era aluno pequenininho, acho que da pré-escola, 5, 6 anos, e foi na casa dele, porque ele estava doente e tal. E aí o aluno, eu não me lembro direito se foi o aluninho ou a mãe do aluno, eu sei que ela viu lá no contexto, essa criança tinha lá 50 pares de sapato. É uma criança de 5 aninhos. Então você começa a ver, será que é compulsão, se é uma cultura, são insatisfações, se é porque tem dinheiro? Tem pessoas que gastam muito porque tem dinheiro. Não, já que eu tenho dinheiro, eu gasto muito e vai levando a vida. O que muitas vezes eu vejo, o problema não é compulsão, o problema é controle financeiro. Você cura isso quando você aprende a administrar o seu dinheiro. A base, de maneira bem simplória, eu tenho outras aulas, outros conteúdos sobre a definição de educação financeira. E aqui tem um problema também, porque as pessoas não sabem o que é educação financeira, mas a definição básica é administrar o seu recurso, não é administrar o recurso do outro. O problema é que as pessoas querem administrar o dinheiro delas querendo viver como o outro. E aí não vai dar certo, né? Você tem que administrar o seu dinheiro e você tem que comprar as coisas com o seu dinheiro e viver como você. É aquela frase, né? As pessoas o pobre quer viver como o rico, mas ele não tem dinheiro. E aí ele vira, né? E aí tem aquela questão, não, porque eu ganho pouco. Você não ganha pouco, né? Você não sabe administrar o seu dinheiro. Aí entra uma outra coisa, um conceito que eu tenho, que é o que nós chamamos de responsabilidade financeira. Responsabilidade financeira é você saber o quanto você ganha, entender que aquilo que você ganha é o limite que você tem de gastos. A partir daí, você tem que administrar suas emoções, seus desejos, suas influências. Porque muitas vezes a gente gasta não porque a gente quer gastar, porque outras pessoas nos estimulam a gastar, não é assim? Então, a responsabilidade financeira, ela te diz, espera aí, eu tenho esse recurso aqui, existe um limite, eu tenho meus compromissos financeiros já firmados. Quando você aprende educação financeira e entende este conceito, você já começa a mudar. Lembrando que a educação financeira não é só fazer continha, fazer planilha, e muito menos investimento. A educação financeira vai falar de valores, de administração de emoções, de conceito, o que você acha, a sua crença de sucesso, essa questão de satisfazer os seus desejos, essa questão de como é que você age, essa questão de se fazer como vítima ou de ser vítima, a questão de manipular ou ser manipulado. Tudo isso a gente trata na educação financeira, mas a educação financeira ela trata de maneira objetiva, sempre trabalhando no seguinte: o dinheiro ele é um recurso escasso, ele tem um limite. Qualquer pessoa, por mais que ela ganhe bem, se ela não administrar, ela vai à falência. Por isso que nós temos pessoas famosas, artistas de cinema, né, e tal, falar, eu declarei falência, eu acabei com toda a minha fortuna. Eu estava vendo a reportagem daquela primeira ganhadora do Big Brother, acho que era uma empregada doméstica, esqueci o nome dela,
e que ela ganhou tudo e ela perdeu tudo. E uma das coisas é porque aparecia um monte de gente pedindo dinheiro, então ela não soube administrar. E ela não soube administrar as emoções dela também. Ela não aprendeu aspectos básicos da educação financeira, que é como dizer não para as pessoas, ou até dizer sim, mas de uma maneira parcimoniosa. E para quem dizer sim? Mas antes de dizer sim para as outras pessoas, tem que dizer sim para mim mesmo. Ó, esse dinheiro é meu, é recurso meu, eu vou administrar, eu vou plantar, eu vou planejar aqui, eu vou encontrar formas. E aí, de que forma que ela poderia ajudar o próximo? Talvez ela tenha gastado em excesso, tenha gastado sem a devida orientação. E é aquela questão, quando você tem dinheiro, vai aparecer um monte de urubu. O dia que você aprender a educação financeira e começar a administrar o seu dinheiro com sabedoria, as pessoas vão te criticar e vão te rotular de pão duro. Mas na verdade não, é porque você dava tudo, você distribuía dinheiro. Quando você cortar, né, essa mamata para eles, eles vão te criticar. E inclusive vão querer te induzir a desistir desse processo. É porque todo mundo quer mamar, né, ali no recurso que você tem, né? Lá atrás eu adorava distribuir dinheiro, gastar com todo mundo, não pensava porque para mim isso era bonito, era legal, mas eu descobri que isso não tem sentido. Por meio da educação financeira, eu descobri que o único responsável pelo meu bem-estar financeiro sou eu. Não é o amigo, não é o cunhado, não é o irmão, não é o cônjuge, não é o pastor, não é o político, não é o cara do clube, o cara do futebol, não é o guru do livro. O único responsável pelo meu sucesso financeiro, em primeiro lugar pela minha paz financeira, pela minha saúde financeira, sou eu. Então eu tenho que saber administrar. E dentro disso eu tenho que me posicionar como um bom gestor, um bom cuidador do meu dinheiro. Quando você cuida bem do seu dinheiro, você começa, inclusive, a olhar para si, não é só olhar para fora. Ah, não, as pessoas querem que você gaste, a população, o consumismo e assim por diante. Eu tenho que olhar para mim. Peraí, o que eu estou fazendo de errado que está comprometendo a minha vida financeira? Então, nós erramos por falta de conhecimento, sim. Nós fracassamos, nós temos uma série de problemas por falta de conhecimento. Mas você tem a oportunidade de buscar o conhecimento. Em vez de se colocar como vítima ou justificar, não, a compulsão, eu não consigo me controlar. Você tem a oportunidade de buscar a educação financeira. A grande questão também é você identificar a educação financeira correta. Porque o que existe de charlatão por aí, de que você pode comprar gato por lebre. Cuidado com isso. Você tem que ter algo sério. Então você nunca vai me ver aqui e dizer, né, que o seu sucesso financeiro tem a ver com a mentalidade. Não existe mente milionária. Eu quero te afirmar isso. O que existe é a administração do seu dinheiro. É claro que a sua mente, o seu comportamento, as suas atitudes, as pessoas têm mentes diferentes, têm motivações diferentes, desejos, ambições diferentes. Mas você pode se tornar uma pessoa rica ou próspera financeiramente, vamos dizer, não é porque você tem uma mente de multiplicar o dinheiro e assim por diante. Se você tem o seu trabalho lá, você ganha o seu dinheiro, administra, quem administra gasta menos do que ganha, quem gasta menos do que ganha investe, isso faz com que você acumule e você vai multiplicando. Então isso é simples, você não precisa ser uma pessoa super empreendedora, por exemplo. As pessoas criam, não, você tem que ser empreendedor para ter sucesso financeiro. Não. Você pode ser um funcionário público, você pode ser um profissional liberal, você pode ser um funcionário autônomo, um funcionário CLT de uma empresa, você pode ser um empresário. Qualquer pessoa pode adquirir o sucesso financeiro. Existem profissões, atividades que possibilitam você acelerar mais rápido o seu enriquecimento. Mas, por outro lado, pessoas que não têm nenhuma educação financeira, se estão nessas profissões, elas acabam empobrecendo com o tempo. Então, veja só, a educação financeira, ela me ensina a administrar o meu recurso. Quando eu administro o meu recurso, eu tenho mais consciência. Então hoje, quando eu disse o exemplo do que eu fui ao shopping, eu não comprei nada. Eu continuo sendo consumista, eu tenho um monte de desejo que eu quero ter, mas eu não falei, não vou comprar nada. E tem vezes que eu até dou uma volta pelo shopping. Às vezes eu atendo clientes no shopping. Pessoal, vamos fazer a consultoria tal, não tem local aqui, vamos lá no shopping. Eu vou lá, entro no shopping, aí chego mais cedo, depois eu vou embora. Eu ando, mas eu não vou. Se eu não fui para comprar nada, mesmo porque o shopping nem sempre é o melhor lugar para você comprar, do ponto de vista financeiro. Ou mesmo na internet. Eu lembro, vou dar um exemplo aqui. Esse dia eu entrei na Amazon e ia comprar um fone de ouvido. Só de um fone de ouvido sem fio. Entrei no site da Amazon aqui. Quando eu comecei, eu falei, nossa, deixa eu sair logo desse site. Se você bobear, você compra um monte de coisa. Porque os marketplaces, esses locais na internet, os Mercado Livre da vida, as Amazon da vida, a Shopee, ela é feita para quê? Para te gerar em você o impulso de consumir. Não é que você não é a compulsão. Ele é feito para fazer você comprar. Existe uma dinâmica na sociedade, nós estamos na sociedade do consumo. O shopping foi criado para quê? Para quê? Para gerar lazer? Não, para fazer você consumir e colocar tudo lá no mesmo lugar. Mas as pessoas falam, o que você vai fazer? Eu falo, vou passear no shopping. Quer dizer, você pode passear no parque, você pode fazer uma caminhada, você pode fazer outros... daí você vai... Não, você vai ter um lazer, você vai no cinema. Onde está o cinema?
no shopping. Por que foi feito isso? Para gerar o consumo. E aí você vai no cinema, no shopping, você não pode levar sua pipoca, você não pode levar sua Coca-Cola. Aí você compra uma Coca-Cola lá de R$ 15, um pacote de pipoca, o combo lá, né, é 60 conto, um pacote de pipoca que custaria R$ 5, aí você faria 5 potes daquilo ali, compraria uma Coca mais, levaria uma Coca do supermercado, né, ou de casa, mas você não pode. Tudo isso por quê? Ou seja, o shopping está preocupado com o seu bem-estar, a sua qualidade de vida. Não, é um ambiente preparado. Não, aqui as pessoas vão comprar só se elas precisarem. Não, foi criado para gerar consumo. Eu estou dando um exemplo do shopping, estou dando um exemplo das Amazon da vida. Nós estamos numa sociedade baseada em consumo. E os valores das pessoas também hoje, se você não analisar os seus valores, você vai perceber que os seus valores estão baseados no que você tem, no que você compra. E a educação financeira trata disso também. Então não é psicanálise, não é terapia, é uma parte básica ali da educação que ela vai te mostrar, peraí, como é que você está administrando o seu dinheiro? Você está administrando o seu dinheiro no sentido de impressionar as pessoas, né? Ou de alimentar aquelas crenças que te colocaram quando criança? Não, mas dinheiro dessa vida não se leva a nada, por isso que eu gasto e não sei o quê, eu não sou mesquinho, eu não sou avarento. Nós teremos um grande problema na sociedade e começamos a ter e vamos ter cada vez mais. É sobre o envelhecimento da população. E isso vai se tornar um problema muito sério nos próximos anos. As pessoas não se preparam para a aposentadoria, não se preparam para o seu futuro. Estão nascendo menos pessoas, de um lado, do outro lado as pessoas estão vivendo mais. Não vai ser só problema para quem se aposentar ou chegar aos 60, 70 anos. As pessoas que estão, os filhos dessas pessoas. Então você, eu não sei se você tem um avô de 60 anos e você é um neto de 20, de 30 anos, ou um filho de 40 anos. Tem todo um contexto que a educação financeira trabalha. As pessoas limitam a educação financeira a questões básicas, fazer uma planilha, fazer uma conta, não, é muito mais profundo. A compulsão, né, muitas vezes é um descontrole. E a educação financeira te ensina a assumir o controle da sua vida financeira. O que é educação financeira? Investir em Bitcoin? Não. A ter uma mente milionária? Não. A educação financeira ensina você a ter o controle das suas finanças e ela traz de brinde. Você aprende a rever os seus valores, os seus conceitos, as suas crenças. E ela ensina também você a administrar os seus impulsos, as suas emoções. E o que acontece é que as pessoas, por não conhecerem a educação financeira ou terem uma visão totalmente distorcida do que ser, não, vai mandar eu economizar, eu contar moedinha, eu fazer planilha, eu não gosto de planilha, eu não faço. Você não precisa usar planilha para ter educação financeira. Quantas pessoas eu atendo aqui por WhatsApp, dando só, faz isso, faz aquilo, pessoa simples. Eu tenho uma aluna lá do Nordeste, uma senhora, já muito simples, ela nem tem computador lá, ela tem um pequeno negóciozinho lá local, e é uma pessoa simples. Eu mostrei a ela como estancar o processo de dívida. É muito legal que ela nunca esquece de mim, volte e meia e manda mensagem, seu Júlio, eu não esqueci do senhor, o senhor esqueceu de mim. A gente nunca nem fez reuniões online. Então a educação financeira qualquer pessoa pode aprender. Mas não é contabilidade, não é economia, não é programação neurolinguística, né? Não é direito do consumidor, não é investimento na bolsa de valores, não é isso. A educação financeira ela tem vida própria, é um conjunto de conhecimentos que é completo em si só. E puder a sociedade ter. Por isso que eu estou falando com você. Você tem que buscar a educação financeira. Você tem que buscar um aprendizado que tem começo, meio e fim. A educação financeira ela tem um conjunto de conceitos que não são muitos, mas eles são universais. Isso é muito importante. Deixa eu te dar um exemplo. O que é universal? Vou pegar o exemplo, você aprende a dirigir. Então você vai na autoescola, aprendeu a dirigir. Hoje em dia está mudando, parece que nem vai precisar mais ir para a autoescola. Mas quando você vai lá para a autoescola aprender, você recebe lá aquele livrinho, as regras de trânsito e tal. Então quando você aprende, né, velocidade máxima 50 km, é uma regra que você tem que obedecer. Não chega nem a ser um princípio, é uma regra. Por que essa regra existe? Só para encher linguiça? Não, porque existe consequência. Se você andar acima de 50 km naquela via, existe risco de você atropelar alguém ou alguma coisa. Se você dirigir embriagado, existe risco também. Né? Então as regras são feitas porque elas afetam a nossa vida. A educação financeira tem regras. Na verdade, eu digo que mais do que isso, tem princípios. Os princípios da educação financeira é para você ter bem-estar, para você não ter dívidas, para você enriquecer, inclusive. Eu não quero enriquecer. Não, para você não ter dívida, para você pelo menos pagar suas contas, sobrar um pouquinho, isso não é saudável para você ter saúde financeira. Elas valem aqui nos Estados Unidos, na Índia, no Japão, na Inglaterra, em Portugal, no Paraguai, em tudo quanto é lugar. São universais. E você não precisa
fazer um MBA. Você não precisa ser um apaixonado por números. Portanto, se você buscar a educação financeira, tanta coisa da sua vida vai mudar e vai te ensinar a lidar com essa tal compulsão, que talvez seja verdadeira, você vai aprender a lidar, ou então você vai tipo, não, isso não é compulsão, eu estou descontrolado, estou usando muito crédito, isso aqui está prejudicando a minha vida. Eu espero que esse meu conhecimento tenha levado você a refletir algumas coisas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ensinar educação financeira, porque eu sei o quanto ela mudou a minha vida e quanto ela muda a vida de tantas pessoas. Eu fico muito feliz hoje de poder me dedicar exclusivamente à educação financeira. Demorou alguns anos para eu conseguir isso. E se você quer investir em algo para mudar a sua vida, você tem tantas coisas que a gente tem que investir. Autoconhecimento, gestão da emoção, falar idiomas, dominar tecnologia, fazer uma graduação, pós-graduação mesmo. Tudo isso é muito importante. Mas tem algo que eu recomendaria para você, para qualquer pessoa, é investir em educação financeira. Uma educação financeira completa, tá? Que tenha começo, meio e fim. Você estava conversando com uma pessoa, acho que é psicóloga, nós estávamos falando o seguinte, as faculdades deveriam ter aula de educação financeira. Para qual disciplina? Para todos os cursos, todas as carreiras. Para o médico, para o contador, para o biólogo, para o professor de inglês, professor de português, para o cientista. Então, se você quer aprender comigo, com a minha abordagem, com o meu método, com todo esse aprendizado que eu tive, é um santo remédio à educação financeira. Se você quer investir na sua vida, você entra em contato conosco aqui. Eu não mudo a vida de ninguém. Eu sou apenas um instrumento. Assim como eu aprendi, alguém me mostrou rapidamente, eu comecei a aplicar e mudou radicalmente. Então eu espero que você seja muito feliz, que você seja muito próspero e que você aprenda a gerenciar as suas compulsões, as suas emoções e a gerenciar o seu dinheiro. Um grande abraço.